Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim e ao canal do grande parceiro Matemática Ninja do professor Chico, moçada. Gente, dessa vez nós vamos ver o que é uma regra de 3, vamos ver questões resolvidas aqui envolvendo regra de 3. Moçada, as regras de 3 elas podem ser simples ou composta. Eu coloquei dois exemplos aqui para a gente examinar. Essas primeiras que eu coloquei, esses primeiros exemplos aqui são de regras de 3 simples. Quando é que as regras de 3 são simples, gente? Quando elas possuem somente duas grandezas. Veja que nesse exemplo, nós temos aqui que um homem percorreu 30 km em 5 horas. Quantos quilômetros ele irá percorrer em 18 horas? Moçada, repare que as grandezas que nós temos aqui são a distância que ele percorreu em uma determinada quantidade de horas, ou seja, num determinado tempo. Então as grandezas são distância e tempo. Então veja bem, um homem percorreu 30 km em 5 horas. E ele quer saber quantos quilômetros, a gente vai chamar aqui de x, ele vai percorrer em 18 horas. Pronto, gente, nós já armamos a nossa regrinha de 3. Agora, o que a gente precisa fazer? Verificar se essas grandezas se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, pessoal, a gente vai colocar aquela famosa setinha. Por mais que o pessoal ache que isso é difícil, é extremamente simples. Sempre você vai fazer o seguinte, pegue a grandeza que contém, a letra que contém a variável e coloque uma setinha. Essa primeira setinha não precisa você preocupar com ela. Você pode colocar para baixo ou para cima, essa aqui não faz diferença. Então vamos supor que eu coloquei essa aqui para baixo. E agora nós vamos comparar essa grandeza com essa de cá, que tem a variável. Então veja bem, em 5 horas a pessoa percorre 30 km. Em 18 horas, essa pessoa, o que vocês acham? Vai percorrer mais quilômetros ou menos quilômetros? Então olhe bem, em 5 horas a pessoa percorre 30 km. Se eu aumentar o tempo para 18 horas, a pessoa vai andar mais ou ela vai andar menos? É claro que a pessoa vai andar mais, certo? Então veja bem, nós aumentamos de 5 para 18 e com toda certeza que essa distância também será aumentada. Então se você aumenta de um lado e aumenta do outro, ou então se você diminui de um lado e diminui do outro, a setinha tem que estar na mesma posição dessa primeira. Então nós vamos colocar essa setinha aqui também para baixo. Portanto, a gente identificou aqui que essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Assim você vai pegar e armar agora da seguinte forma. 30 está para x, assim como 5 está para 18. Prontinho, agora basta multiplicar isso aqui em cruz. 5 vezes x, 5x, que é igual a 30 vezes 18. 30 por 5 a gente simplifica, sobra 6, portanto o x vai ser 6 vezes 18, 108 km. Então repare, essa pessoa ela irá percorrer 108 km em 18 horas. Tranquilo? Vamos a mais esse exemplo. Um carro faz um percurso entre duas cidades em 4 horas com uma velocidade de 120 km por hora. Se a velocidade desse carro for reduzida para 80 km por hora, quantas horas que essa pessoa vai levar para fazer esse mesmo percurso? Então repare, novamente nós temos duas grandezas aqui. Quais são as grandezas? Tempo e velocidade. Portanto, nós temos uma regra de 3 simples, só tem duas grandezas. Bom, o problema diz que um carro faz um percurso entre duas cidades em 4 horas com uma velocidade de 120 km por hora. Se essa velocidade reduzir para 80 km por hora, essa pessoa vai gastar quanto tempo? Bom, gente, novamente, pegue a grandeza que contém a variável e coloque uma setinha. Tanto faz se é para baixo ou para cima. Essa primeira aqui você escolhe. Então eu vou colocar aqui a setinha aqui para baixo. E agora a gente vai comparar essas duas grandezas. Com uma velocidade de 120 km por hora, a pessoa gasta 4 horas para chegar ao seu destino. Então, se a velocidade for de 120, ela gasta 4 horas. Mas se ele diminuir a velocidade para 80, o que vocês acham? Ele vai gastar mais tempo ou menos tempo para chegar ao seu destino? Então, com uma velocidade de 120, ele gasta 4 horas. Se essa velocidade for reduzida para 80 km por hora, ele vai gastar o quê? Mais tempo ou menos tempo? Veja bem, gente. Com 120 km por hora ele gasta 4. Com 80 ele vai gastar o quê? Bem mais, né? Ele vai gastar mais tempo aqui. Então repare bem. De 120 para 80 nós diminuímos. E o que aconteceu com o tempo aqui? O tempo irá aumentar. Eu vou precisar de mais tempo para chegar ao meu destino. Então eu diminuí a velocidade, mas aumentei o tempo. Portanto, a setinha deve estar ao contrário dessa. Se eu coloquei essa aqui para baixo, essa setinha deve estar agora para cima. Portanto, essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Agora é só armar.
4 está para x. Agora aqui você vai colocar o inverso dessa, tá? 120 sobre 80, nós vamos inverter, vai ficar 80 sobre 120. E agora é só multiplicar em cruz. 80 vezes x, 80x, que é igual a 4 vezes 120, é 480. 80 está multiplicando, passa dividindo, então 480 por 80 vai dar 6 horas. Então essa pessoa vai levar 6 horas para fazer esse mesmo percurso com a velocidade de 80 km por hora. Tranquilo, pessoal? Então nós vimos duas questõezinhas aqui de regrinha de 3 simples, sendo que uma diretamente proporcional e a outra foi inversamente proporcional. Show de bola? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma os nossos dois canais poderão continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!